Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou o Eduardo Sabag, aqui você tem vídeo todos os dias, às 8 horas da noite. Se inscreva no canal aí, já verifica se você está inscrito. Muita gente assiste os vídeos, mas não está inscrito. Verifique se você já me segue no Instagram, caso você tenha Instagram. O link está aí abaixo. E também no meu canal novo. Eu fiz um canal novo, na verdade, para falar de assuntos aleatórios. Inclusive, por exemplo, eu fui numa loja de maconha aqui na Califórnia, dei minha opinião. Eu filmei um carro elétrico, para falar sobre outros assuntos, né? A gente fala sobre alimentação, sobre muitas coisas. Então é isso aí, pessoal. Aqui nós falaremos sempre de espiritismo. Por isso que esse canal chama Falando de Espiritismo. Sejam todos bem-vindos. E muito obrigado pelos comentários que vocês têm feito aí nos vídeos, né? Sempre façam os comentários, acho muito legal. Eu já falei, mas vou repetir. Eu não tô respondendo porque eu prefiro ficar fazendo vídeo do que respondendo, né? E também, assim, é muito comentário, mas eu leio, com certeza eu leio. Vocês podem ter certeza, eu respondo em vídeo os que são mais pertinentes. Bom, vamos lá. Hoje vamos responder uma questão que vocês perguntam muito, né? Como são os espíritos inferiores? Mas antes disso, se você tem medo, pode ter medo, se assusta, não quer ficar impressionado, não quer ficar pensando nisso, não assista esse vídeo, tá? Nós temos mais de 400 vídeos aí, ou quase 400, 300 e pouco. Vá assistir outro vídeo aqui no canal. Só assista se você não vai ficar impressionado, nem vai ficar pensando, etc, tá? Não tem nada demais, os espíritos realmente vivem por aí, esse é o mundo dos espíritos, mas uma das armas dos espíritos inferiores é realmente fazer a pessoa ter medo. Então, se você tem medo, não assista esse vídeo, tá? Não vai falar, mas eu fiquei muito curioso e tal. Não, não assista. Muda de vídeo, tá bom? Mas se você não tem medo, ou então tem bem pouquinho e quer saber como são os espíritos inferiores, fica aí porque essa vai ser a única, provavelmente a única vez que eu vou falar sobre isso, porque eu não gosto de falar sobre isso, porque você acaba dando ibope para eles, né? Na verdade, quando eu comecei a ver espíritos, por muito tempo eu demorei para conseguir realmente ver os espíritos inferiores. Eu via eles, mas não via eles exatamente. Fica uma coisa muito vaga. Por quê? Porque os meus amigos espirituais bloqueavam para que eu não, às vezes, não me assustasse com eles, né? Mas aí eu comecei pouco a pouco a ver e fui acostumando, acostumando. Então é aquela coisa, né? É costume, por exemplo. Se você vai num parque, né? Esses dias eu fui num parque aqui na Califórnia, mas só por ir, na verdade. E aí estavam os caras que se vestem de monstros, tudo. Mas nada a ver. Quando você se acostuma, você não vai ficar assustado com isso. Você vai achar normal. É a mesma coisa. Então, é claro, assusta um pouco. Sim, você vê os espíritos deformados. Os espíritos dos suicidas, eles ficam realmente deformados. Mas os espíritos do mal, o que eles fazem? Eles mentalmente escolhem uma fisionomia assustadora para deixar você com medo, né? Então ele vai conseguir fazer a forma que ele quiser. Se ele quiser colocar um olho caído, dois olhos, parecer um monstro, ter sangue, ter uma serra elétrica, ele consegue visualmente, certo? Muitos ficam tipo com uma couraça de crocodilo, sabe? Mas é uma coisa super, super tonta. Eu vou contar essa história porque eu cheguei aqui, né, no apartamento e tinha um espírito dentro do quarto. E aí o espírito onde estava outra pessoa, né? Antes de eu vir pra cá. O espírito falou assim: não consigo sair desse quarto. Desde que você chegou aqui, eu comecei a ouvir ele resmungar, né? Aí eu falei: você não consegue? Ele falou: desde que você chegou aqui, eu fiquei preso nesse quarto. Mas eu não tô nesse quarto, né? Ele tava aí antes de eu chegar no apartamento. E por quê? Porque a hora que eu cheguei aqui, meus amigos espirituais viram que ele tava aí. Fecharam ele, não deixaram ele sair do quarto. Sei lá pra quê. Provavelmente para ele pensar sobre o que estava acontecendo, para ele se arrepender dos erros e tal, sabendo que uma hora eu ia atendê-lo. Aí eu cheguei e eu vi ele. Só que quando eu cheguei estava escuro, ele me viu, eu vi ele virou para mim e falou assim: e aí, tá com medo de mim? Eu falei: medo de você? Por que eu teria medo de você? Você tá doido? Eu lá vou ter medo de espírito? Por quê? Porque ele é feio pra caramba, entendeu? Ele é tipo monstro, é tipo um monstro. Só que é óbvio que eu sei que isso daí é só para intimidar psicologicamente, porque eles não fazem nada, não tem nem como fazer nada. O que ele pode fazer é uma influência mental e ele não vai conseguir me influenciar mentalmente.
Então não tenho medo. Tem uns que ficam com 3 metros de altura, sem brincadeira. Tem uns que ficam com 3 metros de altura. Só que isso é só visualmente. Eles fazem o que? Eles gastam a energia deles para se transformar nesses bichos feios, para assustar, só que eles estão gastando energia, né? Então eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi eu entrei na minha casa, tinha um gigante que parecia um bicho de videogame, preto, feio pra caramba. Aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e falou: "Você tá com medo?" Eu falei: "Não tô com medo não, mas eu quero muito saber como que você fez isso. Como que você tá vestido desse jeito?" Ele falou: "Eu faço com a minha cabeça." Eu falei: "Mas você gasta energia?" Ele falou: "Sim, é maior trabalho ficar assim." Ele falou pra mim: "Dá maior trabalho, eu tenho que ficar gastando uma energia." Eles gastam mesmo, entendeu? Só que se ele consegue me assustar, ele também ganha energia com isso, né? Então é assim, esses espíritos, eles são feios pra caramba. Com o tempo também, naturalmente eles vão ficando feios. Pela maldade, etc., eles vão ficando feios, normal. Mas a gente nunca deve ter medo, né? Porque eles não podem fazer nada, absolutamente nada, eles são fracos. Os espíritos do mal sempre são fracos, sempre, sempre. Eu desafio qualquer espírito do mal vir aqui me atrapalhar. Pode vir, pode ser de religião A ou B ou C, pode ser da macumba, pode ser da magia negra. Eu quero que todos esses espíritos aprendam a deixar de ser bobo. Então, eles que venham aqui podem me atazanar de madrugada na minha casa. Eu desafio, desafio lançado para os espíritos e pelas pessoas que acham que também que a magia negra tem poder. Pode fazer macumba, pode fazer trabalho, pode fazer o que vocês quiserem para mim, que, né, para essas pessoas, claro, não para vocês, meus queridos seguidores, né? Para essas pessoas podem fazer, que eu não tô nem aí. Então, é isso aí, pessoal. A gente não deve ter medo, isso é muito folclórico e tal. Agora, por exemplo, toda vez que eu vou gravar vídeo, eu sei que os espíritos ficam tentando me atazanar, porque eu fico ouvindo eles, ou às vezes vendo eles. Só que eles só querem colocar uma barreira, né? O que acontece? Eu vou aproveitar que o vídeo está meio curto e vou contar. Eu vou gravar vídeo. O que os espíritos, meus amigos, fazem? Eu tenho vários espíritos que andam comigo, sei lá, uns 15 eu acho. E cada um tem um tipo de trabalho. Eles não andam comigo porque eu sou legal, porque eu nem sou tão legal assim. Nem porque eu sou engraçado, porque nem engraçado eu sou. Na verdade, eles estão fazendo o trabalho deles, né? E muitos desses têm esse trabalho de me proteger espiritualmente falando, né? Ou seja, a pessoa vai lá e encontra meu vídeo no YouTube. Aí começa a ver, fala sobre a reforma íntima, tudo. O que acontece? Quando ela começa a fazer isso, a assistir esse vídeo, o obsessor que está com ela percebe que está perdendo o controle sobre ela, porque ela começa a ficar melhor. Então ele vem atacar quem? Eu. Claro que ele vem me atacar. Então, na hora que ele chega aqui, o que acontece? Ele já enfrenta uma barreira logo de cara, ele não consegue nem entrar, nem chegar a muitos metros, né? Se chegar é porque ele pode ser atendido. Aí os espíritos do plano superior verificam e falam assim: bom, esse espírito pode ser atendido, então eles deixam chegar até mim. Quando chega até mim, eu converso com ele e atendo. Se é um espírito que só tem a intenção de fazer o mal, que não pode ser atendido, ele não consegue chegar, né? Então o que acontece? Eles têm vários níveis de barreira, e cada uma eles permitem que tais espíritos entrem. Então agora tem uma barreira aqui fora que eu consigo ver. Como a gente está no apartamento, a barreira é aqui, ó. Eu consigo ver que está um monte de espírito ali. Mas por que esses espíritos estão ali? Porque eles estão a fim de me atrapalhar. Só que eles estão num grau evolutivo ou num entendimento que eles podem aprender alguma coisa com o vídeo. Por isso que os espíritos deixam. Por mais que eles me atrapalhem um pouco, eles também estão aprendendo com o que a gente está falando. Eles ficam querendo assistir, querendo falar, querendo palpitar. Às vezes eu ouço, enquanto eu estou falando assim, não, para de gravar que você errou. Mas eu sei que na verdade não é um espírito do bem que está falando, que é um desses espíritos aí fora. Eles ficam tentando fazer eu parar de gravar, né? Por algum motivo. Então é isso. Então o tempo inteiro está dessa forma. Quando eu vou falar de obsessão, de vício, dessas coisas, isso deixa os espíritos totalmente instigados. Eles odeiam uma pessoa que fale, por exemplo, que o cigarro faz mal, que a bebida faz mal, que a droga faz mal. Porque para eles é como se eles fossem bandidos do plano espiritual. Eles gostam mesmo que as pessoas façam essas coisas para que eles ganhem cada vez mais poder. Então, por exemplo, só para finalizar agora a questão dos espíritos, um dia eu fui num bar, né? Isso logo quando eu comecei a ter mediunidade. Só que eu não queria ir exatamente porque eu sabia que tinham espíritos inferiores. Hoje eu consigo mentalmente, vamos dizer, não ser influenciado, certo? Então eu posso estar em qualquer lugar que eu não ligo, até porque meus amigos também não permitem que os espíritos
me influencie, né? Esses dias mesmo entrei num shopping e eu já percebi que aquele shopping não tem uma vibração espiritual boa. Eu não descobri porquê, na verdade eu não fiquei questionando os espíritos. Mas eu já percebi que aquele lugar é um pouquinho contaminado. E quando eu entrei, eu ouvi uns espíritos falando, olha esse cara, vamos atazanar ele. Só que a hora que eles chegaram perto de mim, eles não conseguiram encostar em mim. Porque, óbvio, eles não estão vendo os meus amigos espirituais. Eles não conseguem ver, por causa da vibração deles. E os meus amigos espirituais não querem ficar se mostrando para eles, sei lá por quê, né? Devem ter os motivos deles. Então, os espíritos olham e acham que eu estou sozinho. Vão me atazanar e não conseguem. E tomam meio do que, entre aspas, um choque. Aí eles falam, caraca, por que a gente não consegue chegar perto desse cara? Porque, na verdade, os espíritos estão protegendo. Então, há toda uma organização, tá toda uma situação, né? Mas, então, nem lembro agora porque que eu estava contando. Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender isso, que sempre vão ter espíritos no plano espiritual, sempre vão ter espíritos junto conosco, eles vão estar em todos os locais e vão interagir conosco, com a gente. Então, se a gente ficar em boa vibração, lembrei agora, era do bar, né? Então, nesse bar, olha o que aconteceu. Eu cheguei lá, de repente eu me concentrei, olhei, todos os espíritos do bar estavam com um rabo de diabinho, com um chifre e com um negócio de diabo. Falei, não é possível. Falei, não é possível, deve estar vendo errado. Aí o meu amigo espiritual falou assim, sabe por quê? Eles estão se mostrando para vocês. Eles sabiam que eu estava olhando para eles. Eles estão mostrando para vocês. Eu falei, mas como que eles conseguem? Ele falou assim, porque aqui tem tanta energia para eles, que eles gastam energia, vamos dizer, à vontade. Eles podem se transformar, que para eles não está atrapalhando, porque tem tanta energia. Tinham tantos encarnados lá, cedendo a vários vícios, que eles estavam sendo alimentados por esses encarnados. Então eles conseguiam realmente modificar suas formas e tá tranquilo, entendeu? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião aí abaixo. Se você conhece alguém que gostaria de conhecer esse tema, vai lá, manda para ele, manda para essa pessoa, compartilhe esse vídeo no Facebook. Vamos fortalecer o canal para poder chegar em cada vez mais pessoas. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.